Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio exclusivo para apoiadoras. Então, muito obrigada para você que está aqui, que apoia o nosso trabalho. Ele é muito importante para a gente. A gente fica muito grata, de verdade, pelo seu apoio, pelo seu patrocínio, para ajudar a gente a crescer. Aproveitando esse gancho que eu falei, né, do Apoia-se, agradeci você de estar aqui. Hoje eu quis trazer um tema que a gente já abordou bastante aqui no podcast. Talvez não tanto com episódios dedicados a isso, mas a gente sempre fala sobre isso em diversos assuntos diferentes, que é a importância da gente estar entre mulheres, a importância da gente apoiar outras mulheres. E não, né, claro que aqui a gente fala de um apoio financeiro, né, para o Apoia-se aqui para o podcast, mas não estou falando exatamente, necessariamente só sobre esse tipo de apoio. Então, a gente já falou sobre isso algumas vezes, sobre como é importante e necessário para a gente que a gente esteja próximas a outras mulheres, que saibam nos escutar, que saibam nos acolher, que façam bem para a gente. Porque só a gente sabe o que a gente passa enquanto mulher, né? Só outras mulheres sabem como sair na rua com medo de ser assediada, abusada, questões relacionadas ao trabalho, questões relacionadas à família e aos cuidados da casa. E eu acho que, para além disso, a gente consegue criar um vínculo muito verdadeiro e muito profundo com outras mulheres, com mulheres com quem a gente se identifica, com quem a gente tem valores similares, gostos, com quem a gente tem uma afinidade. E isso pode ser tanto mulheres que fazem parte da nossa família, quanto amigas, às vezes até colegas, né? É muito importante, é muito útil, é muito bom quando a gente tem algumas colegas no trabalho que mesmo que não tenham um relacionamento fora da empresa, né, fora do trabalho, mas ali dentro você sabe que você tem com quem contar. Para além dessa questão, né, da rede de apoio, de a gente ter esse acolhimento, de poder estar com pessoas que sabem como é passar pelo que a gente passou, pelo menos, né, em algum nível, em alguma instância, é muito importante também a gente estar com outras mulheres por uma questão de troca de experiências, de vivências, compartilhar coisas que a gente foi aprendendo ao longo da vida. É sempre legal que a gente esteja com mulheres mais velhas, com mulheres mais jovens, para a gente ter novas perspectivas. E por que eu quis trazer esse assunto? É um tema que eu tenho refletido bastante sobre essa questão da comunidade, sobre, enfim, de rodas femininas, de estarmos unidas, de certa forma. É um tema muito importante para mim já há muito tempo, desde que eu me entendi como mulher feminista. Mas acho que é curioso, assim, que eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu me entendi como mulher feminista. Eu sei que eu era adolescente, eu devia estar no colégio. Mas ainda assim, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outras mulheres, principalmente a partir da faculdade, que, enfim, questões de coisas que eu fui vivendo, de coisas que eu fui passando, né, enfim. Mas, por mais que eu fosse feminista, e direito das mulheres, e defendesse tudo isso, nananã, eu tinha essa dificuldade de me relacionar com outras mulheres, porque eu, assim como todas nós, cresci numa cultura e numa família machista, em que eu tinha, né, dois ambientes totalmente opostos. Então, um lado da minha família, a família da minha mãe, é majoritariamente composta por mulheres, e a família do meu pai é majoritariamente composta por homens. Então, eu tinha uma diferença de ambientes muito grandes. Na família da minha mãe, que por um lado tem-se até hoje uma união muito bonita em tempos difíceis, por outro lado, eu sempre via, e vejo até hoje, mas menos, mas eu sempre via uma falando mal da outra. Fala mal de quem não tá, seja das irmãs entre si, ou da sobrinha, ou das primas de terceiro grau, da esposa do primo
tinha-se muito esse ambiente, da fofoca mais nociva, sabe, venenosa mesmo, de falar mal, de criticar coisas ridículas. E isso foi me levando a perceber algumas coisas, né, de que elas estavam sempre falando mal umas das outras. Em contrapartida, a família do meu pai, majoritariamente composta por homens, era a família divertida. A família da minha mãe também tinha esse aspecto que ela sempre foi um pouco mais, não quero dizer reservada, mas assim, mais quieta. Eu vou colocar mais ou menos assim, um pouco mais fechada, mais contida, principalmente por conta do meu avô. Isso mudou muito, né, nos últimos anos, mas enfim, quando eu era criança era uma família mais contida e tinha todas essas características. Enquanto a família do meu pai sempre foi a família de falar alto, de brincar, de fazer piada, de falar palavrão. Eu me divertia muito com os meus primos, até porque eu tinha mais primos da minha idade lá do que na família da minha mãe. E como eu não tinha, claro, era uma família também, hoje a gente entendo como uma família também bem machista, mas enfim, eu não tinha conhecimento, eu não tinha capacidade de racionalizar uma série de coisas. Então, o que que eu entendi? Grupo de mulheres, falsa, é difícil de se relacionar, elas estão sempre falando mal uma das outras, é uma coisa muito superficial. Estar entre homens é mais legal, é mais divertido, é mais fácil. Isso foi uma coisa com que eu fui lidando ao longo dos anos, que foi ficando mais forte, principalmente a partir da faculdade. E chegou um ponto no começo da minha vida adulta em que eu meio que inconscientemente, mas eu acreditava nisso. Eu tinha muito mais facilidade de fazer amizade com homens, porque eu entendia que, falar, não, é muito mais divertido, é muito mais legal conversar com eles. Eu me entendia como eu me colocava no papel da mulher diferente. Porque eu não sou fresca, eu não sou falsa, não sou como as outras, enfim. Por isso eu me relacionava muito mais com homens. Hoje eu entendo tudo o que estava por trás, né, dessa forma de pensar, desse jeito de lidar com a questão de estar entre outras mulheres. Eu também sentia muita insegurança de achar que eu ia ser criticada, de que eu ia ser julgada, de que eu, por ter mais facilidade também por estar entre homens, de que eu ia ser julgada, de que eu não ia ser aceita, enfim. Isso foi uma questão que eu lembro que em 2017 eu tomei muito mais consciência sobre tudo isso, né? Tudo isso que eu acabei de trazer, sobre por que que eu tinha essa dificuldade de me relacionar com outras mulheres. E eu percebi também que eu sentia muita falta de ter amigas mais próximas. Porque, legal, ter amigos homens, maravilha, só que não dá para desabafar da mesma forma como eu desabafo com uma amiga hoje. Porque é aquilo, o homem por mais que, ouça e acolha e nananã, ele não vai conseguir entender realmente uma série de situações que a gente passa enquanto mulheres. Então eu sentia muita falta de poder trocar, de poder sair com outras mulheres. E foi uma coisa que eu comecei a trabalhar em 2017, e eu levava muito para terapia, e eu tentava me aproximar de algumas mulheres, nem sempre conseguia, até porque outras mulheres também tinham essa questão, né? Muitas mulheres ainda têm essa dificuldade de se relacionar com outras mulheres, ainda é uma coisa que hoje está mais fácil, talvez, dentro da minha bolha, mas enfim, mas ainda é uma questão. E eu levei uns bons anos para conseguir me desfazer desse jeito de pensar, dessas amarras, de achar que me relacionar com homens é mais fácil e de que mulher é tudo falsa, e enfim. Hoje eu posso dizer que isso para mim já não é um problema. Pelo contrário, eu acabei meio que trocando. Eu tenho. Basicamente, eu só tenho amigas mulheres. Eu tenho pouquíssimos amigos homens e eu tenho muito mais facilidade em me relacionar e fazer amizade com outras mulheres do que com homens. E, enfim, eu acabei indo para outro oposto que eu também acho que não é legal, mas tá muito melhor do que era antes, considerando a situação. E eu acho também, pelo menos é uma coisa que eu senti, que eu percebi nesse meu processo, que estar entre outras mulheres com quem eu tenho afinidade, com as minhas amigas principalmente, faz eu me sentir mais confortável para eu me mostrar vulnerável, para eu falar das minhas dores, de como eu tô me sentindo, das minhas vergonhas, das minhas inseguranças,
porque eu sei que eu vou ser acolhida. Claro que pessoas e pessoas, né? Não saio falando disso com todo mundo, nem só com outra pessoa só porque é mulher. Existe a questão da afinidade e dos vínculos, mas eu acho que eu nunca me senti assim com relação a outros homens. Até mesmo com o meu ex. Eu sabia assim que tinha limites do que eu gostava de conversar com ele, por ele não entender, enfim, por uma série de aspectos. Então, a gente criar uma comunidade, criar redes de apoio com outras mulheres, pode ser muito profundo, muito poderoso e muito benéfico para a gente, para a nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde emocional, para que a gente seja realmente mais feliz. Eu sei que eu só consegui dar alguns passos muito importantes na minha vida, principalmente nos últimos anos, principalmente a minha separação, por exemplo, porque eu sabia que eu poderia contar com as minhas amigas. Eu tinha a minha família, maravilha, tenho a psicóloga e tal, mas as minhas amigas foram a base, foram o meu ponto forte, em que eu realmente podia desabafar e falar tudo que eu estava sentindo, que eu sabia que, por exemplo, a minha família não ia entender ou não ia lidar da forma como eu gostaria. E eu estava pensando também com relação a, eu falei, né, da gente ter rodas de apoio, né, redes de apoio diferentes, porque a gente passa por momentos diferentes ao longo da nossa vida, por situações diferentes, e a gente ocupa lugares diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de apoio que são as minhas amigas, e isso está muito totalmente ligado à minha vida pessoal. E eu tenho uma rede de apoio mais focada, né, mais relacionada com o meu trabalho, que é um grupo de mulheres empreendedoras. Estou próxima de mulheres empreendedoras, inclusive a Cá, com quem eu posso trocar, com quem eu posso desabafar, pessoas que entendem a dificuldade que é empreender, né, os lados bons e os lados ruins, pessoas com quem eu posso trocar, pedir sugestão, pedir indicação. Então, e isso é válido também em contextos, por exemplo, como na maternidade. A gente está soltando um episódio essa semana lá no Spotify, falando sobre a importância, de grupos e redes de apoio para mulheres que acabaram de ter filhos ou que têm filhos há pouco tempo, por uma questão, né, do isolamento social, da solidão materna, quando a gente passa por um problema de saúde, ou que alguém da nossa família está passando por um problema de saúde muito grave, como é importante a gente estar próximo a outras pessoas que sabem como é passar por esse processo. E sim, colocamos homens aqui também no geral, mas em todos esses contextos, esses exemplos que eu citei, é muito difícil a gente encontrar homem. Quando a gente fala sobre, né, maternidade, ok, é um processo muito íntimo da mulher, mas falando, por exemplo, em questões de saúde, o homem, ele não, dificilmente ele está tão ligado nesse aspecto emocional, em buscar essa ajuda emocional, esse apoio. Então, eu deixo aqui o convite para você refletir sobre quais espaços você ocupa, né? Quais pontos da sua vida, quais papéis você ocupa hoje em dia, e quais deles poderiam ficar mais leves, mais fáceis, mais divertidos, por que não? Se você tivesse uma rede de apoio, se você tivesse com outras pessoas, com outras mulheres que entendem o que você está passando ou entendem o que você vive nesse contexto, por exemplo, do empreender, da maternidade, de questões de saúde, entre outras questões, né, entre tantos outros pontos que eu não consigo pensar em exemplos. E o que você pode fazer para encontrar um lugar, se é que você já não tem, que você se sinta acolhida por outras mulheres e que você tenha essa noção de pertencimento. Um dos motivos que fez com que esse assunto estivesse tão presente na minha vida nas últimas semanas, né, nos últimos meses, é o fato de que eu estou lançando uma comunidade para empreendedora solo. Então, se você que está assistindo é empreendedora, você com certeza sabe como é difícil. E eu não estou falando aqui de tipo, ai, gente, conquistar cliente, ai, a economia. Não é só nesse aspecto, mas é o fato de a gente ser responsável por tantas coisas. A gente tem que aprender tantas coisas sozinhas e resolver e tomar decisões, principalmente quando a gente fala de empreendedoras autônomas, como eu, como a Camila, que trabalham sozinhas, que não têm uma equipe para ajudar, que às vezes não tem verba para contratar algum profissional que possa ajudar com alguns aspectos do trabalho.
Então, por isso, principalmente para lidar com a questão da solidão, eu estou lançando a comunidade para empreendedora solo. Vão ser encontros mensais online, que é para ficar mais fácil para todo mundo. E está sendo muito legal, eu estou muito empolgada. O primeiro encontro vai acontecer agora em maio e já temos algumas participantes inscritas. Se você é uma empreendedora solo, que trabalha com serviços, principalmente serviços digitais, mas não necessariamente só serviços digitais, enfim, e quiser saber um pouco mais, eu deixo o convite para você dar uma olhada no meu site, que é brotaprafora.com.br, ou no meu Instagram, que é @brotaprafora. Todas as informações estão nesses canais. Você também pode me chamar, conversar comigo para saber mais. E é isso. Venha estar com a gente, venha estar em comunidade e considere-se acolhida também, sendo uma subversiva. Muito obrigada para você que escutou até aqui e que ajuda a gente de novo, que apoia o nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.